Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Esperar o pessoal começar a conectar aqui. Hoje a gente está num formato um pouquinho diferente, não é, Cris? É isso mesmo, Ná. Hoje a gente está aqui com um projetor de uma forma bem diferente hoje, para tentar animar um pouquinho mais a nossa live. Deixar a nossa live mais dinâmica, mais interativa. Antecipadamente peço desculpas pela ausência da Camila, né, que estava prevista que participasse conosco aqui na nossa live, mas por uma intercorrência de saúde ela não pôde vir hoje. Então estamos eu, Cris, fonoaudiólogas do Departamento de Treinamentos aqui da Starker do Brasil, para falar para vocês a respeito do zumbido. Temos também o Estevam do Departamento de Marketing, que está dando toda a assessoria, o suporte para nós. E aí a gente pede, como sempre, a participação de vocês, os comentários, as dúvidas, as contribuições. Vão deixando aqui, o Estevam vai pontuando para a gente, vai lendo conforme os comentários forem chegando, para que a gente possa compartilhar bastante conteúdo, tá certo? Estamos no mês do zumbido, né, Cris? É um mês bastante importante de conscientização, né, do zumbido. Então a gente veio exatamente para falar sobre isso hoje, para a gente falar um pouquinho, inclusive, das nossas tecnologias, né, da nossa tecnologia, o que os nossos aparelhos podem propiciar para os nossos pacientes. Quais as soluções que vocês, profissionais da audição, têm acesso por meio das nossas soluções, tá certo? Então vamos começar. A gente vai trazer algumas ideias aqui. Eu acho que antes de tudo a gente entender exatamente o que é o zumbido, né? O zumbido, ele não é uma doença, ele é um sintoma, do mesmo jeito que a febre é um sintoma de uma infecção, né? O zumbido, ele é um sintoma de que existe alguma coisa acontecendo no indivíduo, né? E o que é, por definição, um zumbido? É a percepção de um som que ele não existe. A pessoa escuta um som e ela pode referir que esse som vem de dentro da cabeça, vem dos ouvidos, mas na verdade ele não está acontecendo no ambiente. É uma autopercepção de um estímulo que não deveria acontecer, né? E aí ele tem inúmeras causas. Muitas vezes eu associo o zumbido a uma dor de cabeça. O que pode causar uma dor de cabeça? Infinitas causas ou nada. Às vezes a pessoa não tem nada, mas ela tem uma dor de cabeça. O zumbido é muito parecido com isso. Existem muitas origens possíveis desse sintoma. A gente sabe que a maioria dos zumbidos, eles acontecem em decorrência de uma perda auditiva, mas existem também outras causas. E aí, quais são essas outras causas? Lembrando, a gente está diante de um sintoma, então isso deve ser investigado, né? Exposição a ruído intensos, a gente consegue ver aqui, problemas de origem motora, né? Problemas musculares, posturais, muitas vezes alterações na ATM desencadeiam um zumbido também, alterações auditivas, otites transitórias, isso tudo pode desencadear um zumbido e muitas vezes também ele fica ali como uma herança ruim, né? Uma sequela que precisa ser administrada. Outras causas também bastante recorrentes, sintomas alterações emocionais, né, Cris? De origem psicológicas, psicossomáticas, acabam trazendo, quantas vezes a gente não atende paciente, que ele associa o zumbido ao estresse, né? Sim. Depressão, problemas de pressão arterial, problemas hormonais, né? Então qualquer causa metabólica, muitas vezes alterações metabólicas também no corpo do indivíduo fazem com que ele desencadeie o zumbido. Dieta, consumo de café, a cafeína, né? Existem algumas outras substâncias que dentro da dieta de consumo do paciente pode desencadear o zumbido. Bebida alcoólica, tabagismo, alguns medicamentos, a perda auditiva, como a gente falou. Ou seja, isso tudo tem que ser investigado. A gente tem que saber por que aquele zumbido se instalou. Mas nem sempre a gente vai conseguir
saber apontar exatamente qual que foi o motivo, né, Cris? Sim, exatamente. A gente tem que investigar, né? O médico também ajuda muito, né? A investigar a causa do zumbido. Isso que o zumbido ele é um sintoma, né? Como a Ana mesmo falou. Então a gente vai, como ele é um sintoma, a gente não trata sintoma, né? A gente trata a causa. Então, por isso a gente tem que saber o que está acontecendo, o que pode estar tendo como o zumbido como sintoma para o paciente. Então, é importante sempre, né, procurar um médico, né, para descartar também algumas outras alterações, né, que pode ter como sintoma o zumbido. E aí, então, definir melhor qual vai ser o tratamento, né, qual vai ser a linha terapêutica, né, Ná? Exatamente. E aí com isso a gente encontra os tipos de zumbido. Quais são esses tipos? A gente conhece os mais comuns, né? Cigarra, parece o barulho de um motorzinho, é um apito de trem, é o apito da panela de pressão, cachoeira, enfim, existem vários tipos e é importante que a gente caracterize essa percepção do paciente. E quanto mais precisa essa caracterização for, melhor serão os resultados no tratamento que a gente vai ter. E vamos falar disso um pouquinho mais adiante, tá? A gente sabe que muitas vezes o zumbido ele é flutuante, né? Então tem dias que ele parece um trator, tem dias que ele parece uma cigarra. A gente também tem que, junto com o paciente, conduzir ele a uma autopercepção de quais são as variáveis, né? Então, muitas vezes o otorrino, ou o médico que está fazendo a investigação terapêutica, diagnóstica, desculpa, ele vai levantar isso durante a investigação. Então, muitas vezes é orientado que o paciente faça um diário, né, da sua rotina, o que ele consumiu, como foi a noite de sono, se ele teve algum outro sintoma, para que a gente entenda o que está fazendo com que essa variação da percepção do zumbido aconteça, né? E aí muitas vezes a gente vê os principais fatores, dieta. Então eu sei que aquele dia que eu consumo mais café, que eu tomo além da minha xicrinha de café matinal, um pouco mais, consumo um pouco mais de café, o zumbido vem. Minha taça de vinho, às vezes tem pessoas que já até sabem e entendem a consequência, né? Pelo prazer, elas aceitam ter um pouquinho de alteração. Isso muitas vezes é administrável, né? O paciente vai conseguir ter essas escolhas de acordo com quão impactante for aquele zumbido. Mas é importante que ele conheça, acima de tudo, que ele saiba o que está acontecendo e por que o corpo dele está reagindo daquela maneira. Tinha um paciente meu que ele falava assim: todo sábado de manhã meu zumbido tá pior. Todo sábado de manhã. Eu falava assim: seu João, o zumbido não sabe que dia que é, se é sábado, se é domingo. Então vamos pensar, o que o senhor fez na sexta-feira? Ele, toda sexta-feira à noite eu saio com os meus amigos para bater papo, para tomar uma cerveja. Eu gosto muito de tomar um uísque. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte: o senhor pode continuar saindo com seus amigos, mas a partir da próxima sexta-feira vai tomar suco de laranja, né? Pra gente ver se o zumbido vai aparecer no sábado. E aí o zumbido não voltou, não apareceu. Não ficou pior, né? Ele tinha o zumbido e piorava quando ele tomava algumas bebidas destiladas. Então a gente conseguiu identificar o que aumentava a sensação, a percepção do zumbido, né? Acho que são casos interessantes, né, Cris? E a gente vê que não são casos isolados, né? É uma coisa super prevalente. Muitas vezes, quando a gente faz campanhas de conscientização auditiva, muitos profissionais relatam, percebem isso. Sempre que a gente fala do zumbido, que a gente aborda o zumbido, a gente tem um retorno muito maior do que quando a gente fala da perda auditiva. E quando a gente vai triar, investigar esses casos que procuram ajuda por causa do zumbido, a gente vê que na maioria das vezes tem a perda auditiva ali também, mas não é a principal queixa, não é o que incomoda tanto o paciente, né? Então o zumbido, ele é uma coisa assim que se destaca, se sobressai, e é super importante a gente conscientizar esses pacientes de buscar primeiramente uma investigação adequada, que é super necessário, e em seguida o tratamento que for mais indicado de acordo com cada caso.
né? Tem muita gente que sofre de zumbido, né, Cris? Muita gente. Só para vocês terem uma ideia, ó, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 278 milhões de pessoas, né, apresentam zumbido. E no Brasil, 28 milhões, né? O zumbido ele acabou se tornando um problema de saúde pública, né? Então é super importante a gente ver como a quantidade de pessoas que tem esse sintoma e que a gente precisa tratar, né? Que a gente precisa ajudar com que as pessoas sintam um alívio, porque o zumbido ele tem uma conotação muito negativa, né? O zumbido é algo que incomoda demais, que faz com que as pessoas sofram, né? Por causa dele. Então a gente precisa sempre fazer com que o paciente sinta o maior alívio possível, né? Fazer com que aquele zumbido ele não seja mais incômodo, né? O zumbido ele vai permanecer, mas ele não vai ser mais um incômodo para o paciente, né? Então a gente vai buscar sempre isso. E pode passar, né, por favor? Há uma expectativa muito grande de aumento do zumbido no futuro. Por quê? Porque a maioria das crianças e adolescentes, né, usam muito fone de ouvido, né, em intensidade alta, então acaba prejudicando muito. Consequentemente, essas crianças, esses adolescentes podem, né, estar sofrendo com uma perda auditiva no futuro e, consequentemente, tendo também o zumbido. Então, há uma expectativa muito grande e a gente precisa acender um alerta, né? Falar e conscientizar as pessoas com relação ao uso excessivo de fones de ouvido, né? Porque isso realmente vai trazer uma grande consequência no futuro. Então, a gente precisa já começar a trabalhar isso. Porque as nossas crianças, elas estão expostas a ambientes de lazer ou até mesmo na escola, né? Então, agora que a gente então passou, né, por esse momento de pandemia, todo mundo fazendo muita reunião online, né? Todo mundo ali conectado. Então, como a gente está aqui, inclusive, agora, né? E muitas vezes usando fones de ouvido. Então, a gente precisa lembrar da importância da conscientização sobre isso, tá bom? E aí, vamos falar um pouquinho assim, qual é o impacto do zumbido na qualidade de vida, né, do paciente. A gente sabe que o paciente que tem zumbido, ele sofre muito com isso. Como eu falei, né, tem aquela sensação muito negativa, né? Então, as 4 categorias principais que interferem, que impactam a qualidade de vida do paciente é o bem-estar emocional, né? Então, porque os pacientes eles podem ter uma grande irritabilidade, fadiga, um cansaço emocional, né? Por estar ouvindo aquele barulho o tempo todo, o paciente fica exausto, né? Vamos dizer assim. Então, tem a parte da irritabilidade também muito grande. Essa questão emocional é muito importante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. A capacidade de ouvir, né, também vai acabar impactando muito a capacidade de dormir, né? Quantos e quantos pacientes falam que às vezes não acordam por conta do zumbido, mas sentem dificuldade de pegar no sono, né? Porque o zumbido tá ali e aí tá num ambiente silencioso e aí a percepção do zumbido é maior, né? Quando o paciente está num ambiente com barulho, ele não percebe, né, o zumbido. Assim como se torna muito automático, habitual. Por exemplo, utilizar uma pulseirinha ou um brinco, né? Quando a gente coloca a primeira vez um relógio, a gente sente que parece estar mais pesado, depois a gente se habitua, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa fazer com que o paciente vá se habituando a esse zumbido, né? Para que ele não tenha tanta percepção. E o que a gente pode fazer muitas vezes, né, nesse momento de dormir? Fazer com que o ambiente tenha algum som, um som para que o paciente possa se distrair, não focar tanto no zumbido. Então a gente pode utilizar diversos recursos e a gente vai falar de um aplicativo bastante importante que a Starkey tem, que ajuda muitos pacientes, tá? Principalmente aqueles que não usam aparelhos auditivos. Tem paciente que usa aparelho auditivo, né, para dormir. Não é o recomendado, né? Principalmente se é um aparelho auditivo do tipo RIC, né? Receptor no canal, porque pode estar quebrando o receptor. Mas muitas vezes um tubo fino, paciente que realmente tem muita dificuldade para pegar no sono, talvez seja
uma estratégia, tá? Ou então um aplicativo que vai emitir o som para ajudar o paciente a pegar no sono e conseguir ter uma noite tranquila e ter um dia produtivo, né, no outro dia, é super importante. Outra coisa é a capacidade de concentração, né? O paciente fica ali tentando se concentrar numa leitura e às vezes não consegue, porque o zumbido tá ali o tempo todo, ele não para, ele não dá um tempo, não desliga, não desliga, né? Ele tá ali. E aí o que é importante, né? É fazer com que o paciente não foque no zumbido, né? Então a gente precisa de estratégias para isso, para que ele não preste atenção. Então existem várias estratégias e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também, bom? Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho, então, sobre a parte emocional, eu trouxe essa figura do cérebro que mostra um pouquinho o nosso sistema límbico, né? Que é o sistema responsável pelas nossas emoções, né? Então, tudo que a gente sente, a alegria, a raiva, a tristeza, né? A angústia. Então, essa área, né? Essa área da amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, ela que é responsável por isso, né? Então, a gente tem um sistema chamado simpático, né? Que eu ouvi até dizer que ele não é muito simpático assim. E tem um sistema parasimpático, que para o simpático, né? Que é o sistema parasimpático, ele dá a tranquilidade, a calma. E o sistema simpático, que é ali a amígdala, que dá essa euforia, essa ansiedade, né? Então, o que acontece? O paciente, ele começa a focar muito no zumbido, né? E esse foco grande no zumbido, essa concentração, faz com que ele tenha um direcionamento ruim, percebendo o zumbido como algo muito negativo, né? Quanto mais ele pensa no zumbido, mais intenso, vamos dizer, mais perceptível ele fica, né? Então a gente precisa diminuir essa percepção, habituar, né? Então o ideal é sempre que o paciente se mantenha em um lugar com bastante barulho, mas que tenha barulho, né? Para que então esses sons do ambiente mascarem um pouquinho esse zumbido, né? Então esse sistema acaba trazendo essa percepção muito grande para o paciente. A gente precisa melhorar. Então, o sistema límbico a gente sabe que tem grande importância na parte do zumbido. E é algo que a gente vai precisar trabalhar muito com o paciente, tá bom? Inclusive na parte de aconselhamento. A gente não vai entrar em tantos detalhes hoje, porque live é um pouquinho mais rápido, né? Mas a gente promete fazer alguma coisa mais aprofundada depois para vocês, tá bom? E aí, vamos lá pro próximo, Ná? Se tiver alguma pergunta, manda aí que o Estevão passa aqui pra gente, que a gente não tá vendo agora. Eu tô tentando entrar aqui, sim, para que eu possa ver os comentários que vocês trouxerem, mas o Estevão tá aqui para nos auxiliar nesse sentido. E para que a gente possa colocar tudo isso em prática e realmente ter um plano de tratamento, um plano terapêutico, uma estratégia de intervenção para esse paciente, né? É uma das dúvidas mais recorrentes. Nós que atuamos com suporte de profissionais, na equipe de capacitação e em parceria também com o pessoal do nosso suporte técnico, o paciente que tem como principal queixa a questão do zumbido é muito desafiador para os fonoaudiólogos, né? Então isso é importante a gente sempre trazer à tona. Sempre existe um aprofundamento maior, como a Cris falou, né? Que isso pode ser mais bem embasado e mais aprofundado, mas para que a gente entenda. Dito isso, o que os nossos recursos, os nossos aparelhos auditivos podem trazer de melhoria para o paciente. Então, antes de tudo, é importante a gente esclarecer que o gerador de estímulo para o zumbido existe em todos os modelos, em todos os níveis de tecnologias dos nossos aparelhos de amplificação sonora, tá? Então, dentro dos nossos produtos da Starkey Microtech no Ear, todos os nossos aparelhos auditivos de todas as famílias mais recentes possuem esse recurso, essa ferramenta de tratamento para o zumbido, certo? E aí, a gente falando das nossas linhas mais recentes, o que elas trazem de benefício e de facilidade para o profissional na hora de solucionar o problema do paciente. Vamos colocar algumas etapas para a gente poder nortear como que seria o início dessa intervenção.
Então, o primeiro passo é a gente entender quais são as necessidades do paciente, caso ele apresente uma perda auditiva. E a gente sabe que os pacientes que vão se motivar ao uso do aparelho auditivo, cerca de 90% deles têm uma perda auditiva associada, embora, ou mesmo que não seja a principal queixa. Existe uma queda da percepção auditiva, da acuidade auditiva, e ela deve ser tratada, né? Muitas vezes, só esse tratamento, só a questão da reabilitação auditiva, a amplificação sonora, já é suficiente para amenizar significativamente a percepção do paciente. Então, né, até uns 10 anos atrás a gente não tinha esses recursos nos aparelhos auditivos e muitas vezes somente em voltar a ouvir bem, a queixa já era solucionada. Então, isso sempre tem que ser o nosso primeiro passo quando o paciente tiver a perda auditiva. Então, né, como em todo processo, a gente entender as necessidades que o paciente traz e selecionar um melhor modelo de acordo com isso, tá? Segundo, é super importante a gente trazer o controle desse estímulo, uma vez que ele foi adaptado, para as mãos do paciente. Então isso faz total diferença, né? Existem muitos protocolos que exigem que o paciente, né, que para que ele possa ser seguido ao pé da letra, mostra que o paciente precisa ter autonomia em relação às variáveis desse estímulo. Quais são as variáveis possíveis? Modulação, intensidade e frequência, tá? Então isso é possível por meio do nosso aplicativo Thrive. E aí o paciente, de acordo com aquelas flutuações, principalmente quando ele está na fase inicial de habituação, ele vai conseguir poder fazer as modificações necessárias para corrigir aquele zumbido que é super instável, tá? Então esse seria um segundo tópico muito importante, muito relevante. Depois, é importante que a gente possa oferecer para os pacientes uma maior amplificação dos sons fracos, para que o contraste entre uma situação silenciosa e o zumbido possa ser amenizado, né? Porque nessas situações, como a Cris tinha acabado de explicar, é onde o zumbido se sobressai, onde ele fica mais enfático, onde a percepção é muito maior para o paciente. E aí, em consequência, o incômodo acaba sendo mais significativo, né? As nossas tecnologias possuem essas soluções, né? E a gente tem um algoritmo de silêncio para esse tipo de necessidade. Né, Cris? Perfeito. Quarto ponto. Os aparelhos bem ajustados, eles são bastante eficientes na percepção do zumbido, né? Então, o percurso automático, aquele first fit que a gente tem dentro do Inspire, ele pode facilitar muito a programação nesse primeiro momento, certo? É importante também a gente oferecer para os pacientes um espectro de banda bastante estendido. E o estímulo do zumbido, né, o gerador de som do zumbido, independentemente do nível de tecnologia, ele alcança uma faixa de até 13.000 Hz. Por quê? A gente sabe, principalmente a acufenometria, muitas vezes ela é indicada, ela é idealmente feita com equipamentos audiômetros de alta frequência, porque os sons agudos são os mais percebidos, é onde a maioria dos zumbidos se instalam, né? Muitas vezes eles são agudos. Então é importante que o aparelho tenha esse range, essa capacidade estendida para que aquela principal região do paciente seja atingida durante a intervenção, tá? E aí existe a possibilidade da gente colocar programas, memórias adicionais para que o paciente faça a alternância entre elas manualmente, tá? Isso pode ser feito tanto no Inspire, então uma memória criada pelo profissional, como pelo próprio paciente dentro do aplicativo Thrive. Então são recursos que a gente tem que ir lançando mão de acordo com a necessidade de cada caso. Né, Cris? E tem bastante coisa para fazer, não tem? Tem muita coisa, né? Paciente de zumbido sempre dá um pouquinho de trabalho, mas
quando a gente faz um bom tratamento, uma boa abordagem, eles percebem o resultado muito rápido, né? Isso é bastante importante, deixa a gente mais empolgada, né? Então, ó, a gente sabe também que os pacientes com zumbido, geralmente eles podem ter hiperacusia, né? Existe uma associação, pode acontecer. A grande maioria, né, apresenta a hiperacusia também. Então, a gente tem uma ferramenta dentro do Inspire que é super importante, que é verificar conforto, né? Então, para aqueles pacientes realmente que têm hiperacusia, a gente sabe que quando ele tem zumbido e hiperacusia, a gente sempre precisa iniciar o tratamento pela hiperacusia, né? Desensibilizando. Então, a gente pode utilizar a ferramenta de verificar conforto para esses pacientes, tá bom? Visto que a hiperacusia é bastante importante e ativa. Acho que é bom a gente contar uma coisa, que eu não sei se acho que é segredo para a maioria das pessoas, mas a gente tem como se fosse um data logging do Inspire, né, Cris? Sim. Do mesmo jeito que os profissionais conseguem ver o que o paciente está usando ou não dentro do aparelho auditivo, a gente tem relatórios periódicos que mostram as ferramentas que os fonoaudiólogos utilizam ou não dentro do Inspire. E a ferramenta de verificar conforto é uma das que passa mais batido. A taxa de adesão a esse recurso dentro do Inspire no nosso território aqui no Brasil é muito baixa. É um percentual muito pequeno de profissionais que utilizam isso. E aí é importante a gente frisar que ele não é a mesma coisa e nem substitui a pesquisa de limiar de desconforto, tá? A gente sim recomenda que isso seja feito, que isso seja inserido nos dados do Inspire antes do primeiro ajuste, mas adicionado a isso, aí sim a gente fazer a pesquisa do limiar de desconforto, porque traz benefícios imediatos, tanto para o paciente em um caso de amplificação comum, como no caso do paciente de zumbido, que ainda tem um fator complicador adicional, né, Cris? Exatamente, é muito importante isso. E aí também a gente vale lembrar, né, também a importância e como os nossos aparelhos auditivos também vão poder ajudar aqueles pacientes que não têm perda auditiva, mas têm o zumbido, né? E aí ele pode utilizar o aparelho auditivo, a gente consegue desligar o microfone dentro do Inspire e aí então só usar o estímulo, né, gerador de som para o zumbido, para tratar o zumbido do paciente. Então, é importante lembrar que existe essa possibilidade e pode ser usada, deve ser usada sempre que o paciente não tiver perda auditiva, mas apresentar o zumbido, tá bom? Então, como a Ana falou, né, o estímulo para zumbido ele está presente em todos os níveis de tecnologia, em todos os modelos, né, daqui dos nossos aparelhos, da Stark, Neowir e Microtech. E aí a gente tem 3 tipos de estímulos, 3 tipos de formatos, vamos dizer assim, né, para a gente tratar dentro do Inspire, para tratar o zumbido. Então a gente tem o White Noise, que está presente em todos os níveis de tecnologia, que é o ruído branco, e aí a gente então consegue ajustar depois de fazer uma acufenometria, né? Então a gente pode até falar depois um pouquinho mais sobre a acufenometria, né, dar dicas sobre o exame, mas depois de fazer uma acufenometria, e aí a gente então consegue ajustar esse aparelho auditivo de acordo com a necessidade do paciente, né, da percepção do zumbido. Então a gente tem o White Noise, e aí a gente tem também o forma do audiograma, que é um estímulo que o próprio Inspire, ele monta, ele cria, né, esse estímulo para o zumbido baseado na perda auditiva do paciente. A gente tem tido bastante respostas, né, dos fonoaudiólogos muito boas, dizendo o quanto está sendo efetivo o uso dessa ferramenta. E mais ainda, a gente tem o personalizado, né? O personalizado, ele é praticamente uma acufenometria, vamos dizer assim, né? Porque a gente consegue achar o nível mínimo de detecção e o nível mínimo de mascaramento. Então a gente consegue realmente personalizar. E isso eu estou dizendo com o aparelho auditivo na orelha, né? Então a gente conseguir fazer avaliar, achar um nível mínimo de detecção e de mascaramento com o aparelho auditivo é uma novidade no mercado, né? E a gente precisa utilizar essa ferramenta porque a gente pode personalizar para o paciente esse estímulo, né, gerador de som, para tratar o zumbido dele. Então vale a pena lembrar que esses 2 formatos, o forma do audiograma e personalizado,
tá presente na nossa linha, nas nossas linhas premium, tá bom? E o que mais que a gente pode falar, Ná? Que a gente pode dar de dicas, né? Por exemplo, o algoritmo de silêncio, como a Natasha falou, às vezes é importante a gente diminuir um pouquinho, né, a atuação dele ou até desligar, porque ele vai estar diminuindo o barulho. Então é uma dica. Se caso o paciente está percebendo muito o zumbido, talvez uma dica importante é a gente ir lá no algoritmo de silêncio, né, de expansão, e desligar ou diminuir a atuação dele, porque o paciente vai perceber mais os sons fracos, os sons do ambiente e vai ter menos percepção do zumbido. Outra coisa importante também é os redutores de ruído, né? Às vezes a gente precisa desligar também ou até atenuar, porque a gente precisa que o paciente esteja exposto ao barulho, né, para não perceber tanto o zumbido. E se os redutores, os algoritmos de redutores de ruído entrarem em funcionamento e diminuir muito, o paciente pode ter um aumento da percepção do zumbido. Então são dicas que vale a pena anotar aí e colocar em prática com o seu paciente, né? A gente trabalha sempre nesse contraste, né, Cris? Exato, exatamente. Entendendo até que ponto ele é positivo e a partir de qual momento ele começa a ser negativo. Isso mesmo. E aí a gente pode passar aqui, ó. Então lembra do aplicativo que até eu comentei, né? Então muitas vezes a gente sabe, né, da dificuldade muitas vezes que a gente tem de indicar um aparelho auditivo, né? Eu lembro até de uma fonoaudióloga que ela falou para um paciente que ela ia indicar um dispositivo auditivo ao invés de um aparelho auditivo, né? Para que o paciente não tivesse aquele preconceito que ia precisar usar um aparelho auditivo, isso que ele era muito jovem. E isso acaba trabalhando um pouquinho o emocional do paciente, né? Então vale a pena, às vezes, né, paciente que não tem perda auditiva, mas tem o zumbido, ao invés de falar aparelho auditivo, a gente fala dispositivo, né, auditivo, para tratar o seu zumbido. Então talvez isso ajude aí um pouquinho no emocional. E para aqueles pacientes que não querem por algum motivo ou não podem investir no aparelho auditivo, a gente mesmo assim pode fornecer um tratamento, né? Um tratamento por meio de um aplicativo que é o aplicativo Relax, né? Um aplicativo exclusivo da Starkey, da Microtech e da Nuir, para que o paciente possa colocar à noite. Ele pode escolher entre vários sons da natureza, sons do mar, da né? Cachoeira, do vento. É uma delícia. Exatamente. Tem os sininhos, tem o teclado de um piano. E a gente, e além disso, ele consegue também ter a mesma autonomia que é necessária para o estímulo do zumbido, né, Cris? Sim. Ele trabalha na intensidade e no controle da faixa de frequência de cada um desses estímulos que ele escolher, e o ruído branco também está ali dentro, caso ele prefira, né? Então uma ferramenta bastante bacana, importante, que a gente pode lançar mão e utilizar para esses pacientes. Então ele vai ter uma noite de sono mais tranquila, mais confortável, um dia mais produtivo, e a gente está tratando também, né? De alguma forma a gente está tratando o nosso paciente. Às vezes ele não quer usar ali no momento, né, um aparelho auditivo, tem uma certa dificuldade, mas ele percebe com o uso do Relax as vantagens e a melhora. Então depois ele pode realmente pensar na possibilidade de adquirir um aparelho auditivo, visto que ele viu os benefícios. Então, acho que vale a pena a gente sempre estar falando sobre ele. É um primeiro passo ou uma ferramenta adicional, né? Para um paciente que já utiliza o aparelho auditivo e muitas vezes segue a recomendação ao pé da letra de retirá-lo, né? Na hora de dormir. E costuma ajudar bastante também nos relacionamentos matrimoniais, porque muitas vezes uma das pessoas, né, o marido, dorme sempre com o ventilador ligado, só que a esposa não gosta porque sente muito frio, ou a esposa sempre tem o costume de deixar a TV ligada em um canal fora de sintonia, alguma coisa nesse sentido, para poder induzir ao sono, né, e auxiliar nesse momento. Em contrapartida, o aplicativo Relax, ele acaba sendo bom para todo mundo, para ambas as partes, e acaba evitando conflitos, porque ele realmente induz ao relaxamento. Eu utilizo bastante, mesmo não tendo zumbido. Então ele ajuda bastante, né? Tem uma pergunta.
Teve uma pergunta, Estevão? Conta pra gente. Da Vanessa perguntou se a inteligência artificial interfere no controle de ruído. De ruído, sim. Então, todos os algoritmos que a gente tem dentro dos aparelhos auditivos com inteligência artificial, eles vão atuar tanto na multifuncionalidade dos aparelhos auditivos, né, que são todos aqueles recursos adicionais que a gente tem em relação à amplificação, quanto na caracterização acústica para poder definir quais serão os sons que serão amplificados, quais serão aqueles interpretados como sinais competitivos, ruídos competitivos, que daí não deverão ser amplificados ou então reduzidos. Com certeza a inteligência artificial atua bastante nisso, né? Às vezes de forma mais intensa, mais agressiva, outras de formas mais discretas, mudando alguns parâmetros, mas atua sim. Aí vale super a pena a gente combinar um treinamento, se você for uma distribuidora dos nossos produtos, para a gente falar especificamente como a inteligência atua em cada um desses algoritmos. Okay. Tem mais alguma pergunta, Estevão? Não? Então eu acho que eu já falei um pouquinho sobre os nossos recursos, né? O Zumbido Multiflex Pro, já comentei sobre ele. Pode passar, né? E aí, falando um pouquinho sobre o tratamento, que acho que é importante, né? Porque teve, inclusive, uma pergunta também já do pessoal dos bastidores, né? Perguntando um pouquinho a diferença entre o mascaramento e a habituação. Então, são 2 tratamentos distintos e eu acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho, né? Então, o mascaramento, a gente sempre vai colocar um som para fazer com que o paciente deixe de perceber o zumbido dele. Ou seja, esse barulho, né, esse ruído, vai estar sempre acima do zumbido dele, né? Então, dessa forma, ele deixa de escutar o zumbido dele e escuta só esse chiado, esse estímulo, né, produzido pelo aparelho auditivo. Nem sempre essa é um tratamento mais eficaz, né? Por quê? Porque quando a gente tira o mascaramento, o paciente percebe sempre o zumbido, né? O zumbido está ali, o zumbido na verdade sempre está ali, a percepção é que muda, mas fazendo o mascaramento, o paciente ele sempre vai escutar o zumbido ali naquela intensidade, né? Então, tem pacientes que sim, que preferem, né? Tem pacientes que falam, olha, eu prefiro muito mais escutar esse barulhinho do aparelho auditivo do que escutar o meu zumbido, né? Então, sim, tem pacientes que a gente vai utilizar o mascaramento, sim, mas a grande maioria, a gente vai trabalhar na habituação, né? A habituação é fazer com que o paciente ele se habitue com o zumbido, né? Do mesmo jeito que eu falei lá da pulseirinha, né? A gente se habitua com o peso da pulseira, a gente se habitua com o colar que a gente utiliza. Então, é um processo de habituação, de se acostumar, né? Então, fazer com que o paciente não tenha o foco no zumbido. Então, isso é o objetivo da habituação. Então, quando a gente coloca o estímulo, né, gerador de som, a gente nunca vai colocar acima do zumbido. A gente vai colocar muito próximo para ele se misturar e o paciente não saber o que é o zumbido dele, o que é o estímulo do aparelho auditivo, ou então, muitas vezes, o que acaba até sendo ideal, um pouquinho abaixo, né? Com o passar do tempo, o que vai acontecendo? O paciente ele vai percebendo uma diminuição do zumbido dele. Eu até lembro de um paciente que ele, depois de mais ou menos uns 4 meses, a gente acaba vendo isso na prática, né? Depois de mais ou menos uns 4 meses, o paciente voltou e falou, olha, doutora, esse aparelho desregulou. Aí eu falei, desregulou? Vamos ver o que aconteceu, né? E aí acabei fazendo uma cufenometria e a gente percebeu que a intensidade do zumbido dele diminuiu. Então, na verdade, foi o zumbido que diminuiu e aí ele começou a perceber o gerador de som um pouco mais alto. O que eu fiz? Diminuí de novo um pouquinho. O paciente foi para casa, ficou mais alguns meses e aí ele volta com essa mesmo relato. Então, a gente vai diminuindo e assim a gente vai habituando, o paciente vai percebendo menos. Teve um paciente meu que ele ficou tão bem com essa habituação, com esse tratamento, que ele falava assim, olha, eu não uso mais o aparelho auditivo de manhã, eu só uso à tarde agora, porque é quando eu começo a ouvir meu zumbido de novo, depois de mais ou menos uns 8 meses de tratamento. Porque ele foi habituando, né? Ele foi
acostumando, vamos dizer assim. Eu falava, não pode, né? A gente ainda está fazendo o tratamento, então a gente precisa ainda usar o dia todo, né? Então é isso, a habituação é mais ou menos isso, né? Acrescenta mais alguma coisa para ajudar o pessoal. Exatamente, são estratégias diferentes com intuito diferentes, né? O mascaramento ele vai encobrir um problema e muitas vezes quando o zumbido se estabelece, principalmente em causas súbitas, né? Como em decorrência de uma infecção viral, em decorrência de alguma infecção de bactéria, alguma coisa assim, o zumbido ele fica lá e ele aparece do dia para a noite, né? De repente, não é uma percepção que vai piorando gradativamente com o tempo. Então, muitas vezes, para diminuir, para aliviar de uma maneira mais imediata, o recurso do mascaramento ele é super importante, né? E a gente utiliza e vê o pessoal utilizando muito antes do zumbido corticalizar, né? Que daí é esse tratamento mais imediato, né? Mais urgente para o zumbido. Uma vez essa queixa já estabelecida, e é onde na maioria das vezes a gente recebe o paciente nesse momento, onde aquilo ali já está instaurado, aí a estratégia terapêutica de melhor resultado vai ser a terapia de habituação do zumbido, né? O recurso é o mesmo, vai depender de como o profissional vai aplicar para cada caso, tá? Então é super importante a gente trazer essa expectativa para o paciente e dizer que cada caso é um caso, os resultados eles vão ser monitorados, né? Porque existe aquela máxima, não tem cura, mas tem tratamento. Então qual que vai ser o melhor tratamento para cada caso? Isso a gente vai acompanhando juntamente com o paciente. E aí são pacientes, muitas vezes, o que acontece? Por exemplo, instituições públicas, eles têm o recurso dentro dos aparelhos auditivos, mas acabam não aplicando o protocolo de tratamento porque nem sempre tem equipe, tem a infraestrutura necessária para dar um acompanhamento tão de perto como um paciente de zumbido demanda. Então a gente sabe que o acompanhamento, que o aconselhamento, que o monitoramento, os exames de verificação, essa atenção da gente pegar o paciente, levá-lo para uma cabina, fazer novamente a acufenometria, isso é muito importante e é o diferencial, além de um tratamento multiprofissional também, né, Cris? Então muitas vezes a gente tem que entrar com outras intervenções. Na maioria das vezes os pacientes chegam até a gente já encaminhado por outros profissionais, né? Mas na maioria dos casos a gente não vai conseguir resolver tudo sozinho. Tem que entrar uma terapia complementar, às vezes um acompanhamento terapêutico, de psicólogo, porque muitas vezes tem questões emocionais envolvidas, ortodôntico, né? Tem paciente que às vezes tem que colocar aparelho no dente, tem que fazer um tratamento de ATM, tem que corrigir falhas. Isso é muito comum em idoso, né? Que eles perdem a dentição e aí a gente tem que corrigir isso para que a cadeia muscular possa acompanhar e tratamentos alternativos, né? Como acupuntura, aromaterapia, tem muita físio, massagem, existem muitas coisas que auxiliam e aí são pesos a mais que a gente vai colocando para que a melhoria no bem-estar, na qualidade de vida do paciente possa ser satisfatória para ele, né? Isso mesmo. Eu só queria lembrar e complementar, falando um pouquinho da acufenometria, que eu lembrei, que a acufenometria, na verdade, ele é uma avaliação muito de aconselhamento e até de orientação, né? Lembrando que o aconselhamento é muito importante dentro do tratamento do zumbido, né? Então, a acufenometria a gente faz com o objetivo, né, de saber ali a intensidade, a frequência do zumbido do paciente, conseguir saber qual é a intensidade do zumbido dele, até para que depois desse tratamento de habituação, a gente possa mostrar de uma maneira muito eficaz, né, com número para o paciente, o quanto a gente está evoluindo, né? Então, muitas vezes o paciente tem ali uma intensidade de 3 dBs, né, da percepção do zumbido, e aí depois com o tempo isso vai diminuindo para 2, 1, então a gente consegue mostrar para o paciente. Então, lembrando que a acufenometria é bastante importante e é uma ferramenta de orientação e aconselhamento que
é muito importante ser feita. Então vale a pena a gente estudar um pouquinho mais sobre isso e aplicar isso com os nossos pacientes, tá bom? O que mais, Ná? Acho que falamos bastante já, né? Acho que sim. Será que alguém tem mais alguma pergunta aí, Estevam, pra gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos aproveitar. A gente ainda tem um tempinho ainda e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o zumbido. Às vezes o zumbido, né, a gente fala assim, o zumbido não tem cura, né? Para a maioria dos pacientes realmente não tem, mas muitas vezes, por exemplo, um paciente que ele tá tomando alguma medicação e aí essa medicação tá causando, né, o zumbido. Então, às vezes o médico ele consegue mudar essa medicação ou ele consegue diminuir a dosagem e aí o paciente consegue se livrar do zumbido. Então, em algumas ocasiões, em algumas circunstâncias, o zumbido sim tem cura, né, para esses tipos específicos. Mas a gente sabe que a maioria, a gente ainda não tem uma cura para isso, mas a gente tem todo o tratamento e os nossos aparelhos auditivos, eles são importantíssimos, né, para ajudar o paciente a diminuir essa percepção e ter uma qualidade de vida muito melhor. Viu? Estevam, e aí? Por enquanto Ninguém quer falar nada, né? E aí que a gente precisa de alguma pergunta, né? Vamos ver se o pessoal se encoraja. E aí, gente? Tem alguém que tem zumbido aqui, profissional da audição com zumbido? Eu já tive zumbido por 20 dias. Entrei com cascata de corticoide, cheguei cabelo molhado. Lá no meu local de atendimento, na época, passei com uma profissional, com uma otorrino, que conseguiu fazer toda a avaliação necessária. Foi em decorrência de uma virose, mas fiquei com zumbido unilateral por 15 dias para fazer a ausculta de aparelho auditivo, péssimo, para dormir toda vez, era na orelha direita, toda vez que eu me virava para a direita eu acordava, eu despertava, porque o zumbido era tão intenso, né? Atender telefone só do lado esquerdo, e aí a gente sente na pele como que isso é incômodo, né? Faz bastante tempo, faz uns 13 anos, alguma coisa assim. Na época não tinha o recurso do aparelho auditivo, senão teria sido a minha própria experiência. Mas deu tudo certo. A Kelly perguntou, ela falou que ela trabalha com a Stark e ela perguntou se pode explicar um pouco mais sobre a inteligência artificial. Especificamente para o zumbido, Kelly, ou os recursos da inteligência artificial como um todo? Qual que seria a sua dúvida? Conta pra gente um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. A Graziele perguntou, quando mesmo com o aparelho auditivo e o paciente não sente melhoras do zumbido, o que fazer? Acho que é importante essa questão da multidisciplinaridade, né, Cris? Muitas vezes tem alguma questão super latente que pode ser que o aparelho auditivo naquele momento, única e exclusivamente, não vá trazer o alívio que o paciente precisa. Eu tenho um caso super emblemático que eu sempre conto dele nos treinamentos de zumbido, que era um candidato a deputado estadual aqui de Campinas. Ele estava em campanha, né, de pré-eleição, de candidatura e tudo. Ele era pastor de uma igreja evangélica aqui em Campinas, uma daquelas igrejas super animadas que tem uma banda. Ele fazia parte dessa banda, era baterista e radialista, locutor esportivo. Então ele tinha todos os fatores de risco, né, de todas as causas possíveis para a origem do zumbido estavam ali. Tinha perda auditiva, mas ele estava numa situação que ao longo dos 3 últimos meses ele dormia 3 horas em média por noite, né, na época da candidatura. E ele tomava mais de 1 litro de café. E não era café americano, aguado, não. Era café forte. Porque ele precisava se manter nesse ritmo, tanto com as atividades da igreja, que ele falava que também era uma forma dele comunicar a candidatura e tudo mais, com todos os pontos, né? E aí, mesmo com o aparelho auditivo, ele começou a utilizar porque ele sentiu melhora na questão da percepção, do entendimento de fala, mas a questão do zumbido estava lá, latente como de início. Mas o que a gente conseguia intervir numa situação dessa, de campanha, né?
noites de sono, consumo de café, exposição ao ruído, tudo que ele tinha como fator contribuinte para o zumbido ia permanecer ali por mais uns 2 meses. Então a gente teve que trabalhar um pouquinho em relação à expectativa emocional, passar essa fase. O paciente conseguiu utilizar o aparelho auditivo aos trancos e barrancos, ele não se elegeu, tadinho, perdeu a candidatura na época, mas entrou em uma fase um pouco mais tranquila, mais amena da vida dele. E foi quando a gente conseguiu aí então reequilibrar o cotidiano, o dia a dia dele, e aí começaram a aparecer as melhorias, os resultados positivos da adaptação do aparelho auditivo. Então acho que é muito importante a gente entender cada caso, fazer uma nova avaliação, verificar as possibilidades de intervenção que a gente tem, além da fonoaudiológica, né? Então algum tratamento auxiliar, algum tratamento em conjunto, qual que é a origem? Já tive paciente também de dor crônica. Então, um dos motivos era o uso de morfina constante, né? Ele tinha o uso e sabia-se que o zumbido era desencadeado pela morfina. Mas o que ele ia fazer? Era uma dor crônica, né? Então, a gente tinha que administrar isso em situações, aí colocava aplicativo, utilizava-se o aparelho auditivo. Ele era um que dormia com o aparelho, mas assim, um dia ele dormia com o aparelho na orelha esquerda, deitado do lado direito, e da outra noite ele revezava, porque ele conseguia ter um alívio, mas o incômodo dele, a dor crônica dele era uma dor de cabeça, e estar sobre o aparelho auditivo, deitado em cima do aparelho auditivo, era uma coisa que potencializava a dor de cabeça dele, a cefaleia. Então, são casos e casos, né? Eu acho que vale a pena, se esse for um caso que você tem na sua clínica, compartilha com a gente, traz toda a investigação audiológica que já foi feita, as tentativas de regulagem, de ajuste, de adaptação acústica, para a gente poder discutir caso a caso, né, Cris? Eu acho que isso é super válido. E eu acho que tem uma coisinha também a acrescentar, com relação à parte dos questionários, né? Se a gente faz o questionário antes, né, principalmente aquele questionário THI, que é tão utilizado, a gente consegue ver o quanto o paciente se incomoda com o zumbido, quanto o zumbido atrapalha a concentração, quanto atrapalha o dia a dia dele. Então, conforme se a gente fizer, né, aplicar o THI no início do tratamento e depois de um tempo, com essa ferramenta a gente consegue inclusive saber se está tendo uma evolução ou não. Se não está tendo uma evolução, né, por que será? Será que tem alguma outra coisa envolvida, um problema psicológico aí, algo, né, a gente pode trabalhar, né, ver com um psicólogo uma terapia cognitivo-comportamental para estar auxiliando, alguma acupuntura, alguma outra coisa para estar auxiliando e ajudando o paciente. Outra ferramenta também é o EVA, onde o paciente ele consegue apontar, né, qual a percepção que ele tem do zumbido, a intensidade do zumbido. Então ele pode dizer se essa percepção é leve ou é muito severa. Então a gente pede para ele falar de 0 a 10, quanto que o senhor, né, se incomoda com o zumbido, sendo que 0 não me incomoda nada, 10 incomoda muito. Então com essa ferramenta, no início, durante o tratamento e também mais para o fim, a gente consegue ir mostrando para o paciente, e inclusive serve para intervir caso a gente observe que o tratamento não está sendo eficaz. O que está acontecendo? Às vezes, né, por meio do diário sonoro, lá o datalog, a gente consegue verificar que o paciente não está utilizando o aparelho auditivo como deveria, e aí também o tratamento pode não estar sendo eficaz por conta disso. Então a gente precisa avaliar cada ponto para entender por que o paciente não está percebendo uma melhora no zumbido, tá? Então são algumas dicas que vale a pena a gente estar olhando com cuidado, certo? Então para quem quiser, a gente pode depois enviar, só mandar um WhatsApp aqui pra gente ou um e-mail, a gente pode enviar, né, o questionário THI, o EVA, para que vocês possam estar utilizando aí na prática de vocês, viu? São mais ferramentas adicionais para que a gente possa ter esse norteamento durante o processo terapêutico. A Karina, fonoaudióloga Karina,
perguntou um pouco mais sobre os 2 tipos de estimuladores para zumbido do Inspire. Eu acho que é em relação às formas, né, do estímulo ser aplicado, Karina. Então, além do tradicional, que é aquele que existe em todos os aparelhos auditivos, que é o ruído branco, o white noise, simplesmente em um espectro linear, né, para todas as faixas de frequência. Isso é o que a gente tem em todos os níveis de tecnologia e em todos os aparelhos auditivos da nossa linha, né? A gente tem os outros 2 adicionais, que são os 2 que a Cris explicou, né? No formato do audiograma, que daí vai ser como se fosse um ganho-alvo para que o mesmo white noise esteja de acordo com os limiares auditivos do paciente, né? Entendendo que ele vai se adequar à loudness do paciente. E o terceiro, que é o personalizado, que daí é onde a Cris disse, na live é um pouquinho, é uma questão bastante subjetiva, então na live por isso que hoje a gente até trouxe aqui o Data Show, para a gente poder trazer algumas poucas informações visuais. Mas vale, Karina, a gente fazer um treinamento especificamente do zumbido. E aí a gente mostra para você qual que é a dinâmica de funcionamento do estímulo personalizado, que ele vai ser desenhado exatamente para a necessidade do paciente. Então, a analogia que a gente sempre faz é muito próximo de uma acufenometria feita pelo aparelho auditivo dentro do Inspire, mas já traçando qual que vai ser o espectro daquele gerador de som, tá? Então, a gente define frequência por frequência em cada das faixas, qual que é o nível mínimo de detecção do estímulo e qual que é o nível mínimo de mascaramento, tá? E aí com isso a gente consegue deixar em cada faixa de frequência a intensidade ideal desse white noise. Então são esses 3 recursos que a gente tem nos aparelhos de linha premium, ok? A Autobel. A Autobel. Perguntou se existe diferença do gerador de som entre as tecnologias 1200 a 2400. Foi exatamente isso que a Ana comentou, né? A gente tem então o estímulo para zumbido em todos os níveis de tecnologia, né? E especificamente no 2400 a gente tem os outros 2, que é o forma do audiograma e o personalizado, né? Então, lembrando, forma de audiograma, o próprio Inspire, ele vai montar um estímulo baseado na perda auditiva do paciente, e o personalizado a gente vai fazer praticamente a acufenometria, achando o nível mínimo de detecção e de mascaramento, né? Personalizando então o estímulo para o paciente, tá? Para tratar esse zumbido dele. Então, sim. Aí teve uma aqui, né, Estevão, acho que da Refrancoia. Ela está perguntando se o paciente tem algum controle sobre os ajustes relacionados ao zumbido, caso ele queira cancelar, desligar, por exemplo, né? Ou somente no ajuste com um profissional, mesmo que é pelo ajuste à distância, né? Pela nossa ferramenta de atendimento remoto. Não, o paciente tem acesso a tudo isso pelo aplicativo, tá? Então ele pode fazer todos esses controles pelo aplicativo, aumentar, diminuir a intensidade, alterar a modulação, ou até mesmo desligar em uma situação que não seja necessário pelo aplicativo, tá? O protocolo de habituação, quando ele vai ser aplicado, traz isso como uma necessidade, tá? Então, para que a gente trabalhe com estratégia de habituação, como a Cris explicou, esse controle tem que estar nas mãos do paciente, né, Cris? Isso mesmo. E aí, mais alguma pergunta, Estevão? Não? E até mesmo se o paciente não quiser ter esse tipo de controle pelo aplicativo, a gente pode personalizar diferentes programas ou deixar no próprio controle do aparelho auditivo a alternância de volume especificamente para o estímulo do zumbido, ou liga-desliga especificamente para o estímulo do zumbido, tá bem? E aí, aquela questão da inteligência artificial, que quem tinha perguntado... Acho que foi a Kelly, né? Ela falou de uma maneira geral. Isso, de uma maneira geral, acho que tem bastante coisa pra gente falar a respeito da inteligência artificial, Kelly. Eu posso até compartilhar, manda um direct aqui pra gente. Eu compartilho com você uma live que a gente já fez, acho que há um mês atrás, né, Cris? 2 meses, alguma coisa assim, falando dos recursos da inteligência artificial. Já vai servir de um módulo introdutório para você poder entender quais são todas
o leque de opções que a inteligência artificial nos traz, né? Até porque a gente já está chegando no nosso limite aqui, daqui a pouco derrubam a gente. Exato. A live vai ficar gravada sim, tá bem? Então quem chegou na metade para o final, se interessou sobre o tema, não conseguiu assistir por completo, fica à vontade para comentar, para assistir assim que possível. Tá certo? Então é isso, né, Cris? Sim, foi ótimo. Tem só algumas pessoas falando que é a live, aí você pedir para elas mandarem um direct. Isso, manda o direct que a gente compartilha com vocês. Tem aqui no nosso Insta TV do Insta, como que chama, Estevam? Aqui no nosso Insta TV. A gente pode mostrar para vocês exatamente onde está cada uma dessas lives, tá bem? Mas obrigada pelo interesse. Aqueles que quiserem marcar um treinamento específico sobre zumbido, é sempre um tema que a gente tem muita coisa para trocar de informações. A gente fica à disposição. Um abraço, foi ótimo, um prazer sempre estar com vocês. Até a próxima, né? Até pessoal. Tchau, tchau.